Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Josi Conte. Esse é o projeto Conte Comigo e, como combinado, hoje o objetivo é falar rapidamente, porque é o dia que eu tenho pouco tempo, sobre o tratamento passivo-agressivo, o comportamento passivo-agressivo. É um tema quente, é um tema que todo mundo gosta, porque as pessoas se veem tanto em seus próprios atos quanto nos atos das pessoas próximas, porque é um comportamento que agride, é um comportamento que incomoda, é um comportamento que machuca, mas é um comportamento que costuma estar próximo de todos nós de uma forma ou de outra. Quem é que já não viu alguém sorrir pra gente e o sorriso abrir e os olhos não brilharem por algum motivo, que as pessoas chamam de sorriso falso, né? Quem é que já não viu uma frase ser dita que expressava uma coisa no conteúdo da frase, mas você percebia que a frase, né, da pessoa, a pessoa realmente queria dizer exatamente o contrário daquilo que dizia, né? O comportamento passivo-agressivo, a linguagem e de todas as formas de linguagem que vão além da linguagem falada, ela está muito relacionada à ambiguidade, à ambivalência. Então a pessoa ela demonstra uma coisa por mil motivos, mas na verdade ela gostaria de demonstrar outra. Então, por exemplo, você está num local, no meio de um churrasco, e a pessoa solta lá: "Ah, meu marido é muito habilidoso." E o que a pessoa está querendo dizer naquele momento? O marido é um desastrado, um vagabundo, um preguiçoso. Ela solta essa frase, por exemplo, em tom jocoso, em tom de piada, no meio de todo mundo dá uma gargalhada, inclusive o marido às vezes, mas está subentendido nessa frase uma maneira de agredi-lo. Então, o que acontece nessa frase? É uma agressão passiva. Passiva por quê? Como ela vem no meio da piada, como ela vem no meio de um contexto, como ela vem entre amigos, essa passividade dessa agressão impede que o outro vire e revide. A pessoa ela fica, né? Então a ironia pode conter muito da agressividade passiva, a piada pode carregar muito da agressividade passiva, porque ela faz um atenuante do conteúdo que é expresso que impede o outro de se defender, né? Então, às vezes, você chega, você mostra uma roupa, pergunta para a pessoa fala bonita, você sabe que a pessoa está achando horrorosa, você percebe. Mas como você reage, né? Onde a gente vê muita agressividade passiva? Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho é o local da agressividade passiva. Esse local, eu acho que é onde mais borbulha esse tipo de comportamento e é onde ele realmente é mais justificado, eu vou pensar assim. Por quê? Porque o ambiente de trabalho é um lugar em que as pessoas estão confinadas juntas, sem afinidade nenhuma, sem opção na maioria das vezes. E elas são obrigadas a coabitar, não, né? Elas não têm grande opção. E para isso exige uma diplomacia, né? Então essa diplomacia, vocês podem ver que pessoas que são extremamente diplomáticas muitas vezes também são, o povo comenta, meio falsas, né? Porque ninguém que não expressa nada de sentimentos, que pessoas que não têm nenhum nuance de humor, que evitam todo e qualquer tipo de conflito, elas não mostram, né? Porque construções são realizadas, né? Construções afetivas nos conflitos também. E aí eu vou dar um passinho além na discussão. Então, o excesso de diplomacia impede amadurecimento de relações. Para situações empresariais, por exemplo, pode ser a medida certa para coexistência. Para uma relação familiar, um pai e uma mãe só diplomática pode impedir um filho para que ele tenha um desenvolvimento emocional maior.
Vocês entendem? Então, o que você pode gerar nessa pessoa, nessa criança, por exemplo? Uma pessoa incapaz de entrar em conflito na hora que precisa entrar em conflito. Aí, na hora do vamos ver, essa pessoa tende a se calar, tende a engolir sapo. Não tô querendo colocar, assim dá a impressão que eu tô pondo culpa só nos pais, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Se a pessoa ela não desenvolver essa coisa de ser assertiva, pelo motivo que for, em alguns momentos em que é preciso ser assertivo, em alguns momentos a gente tem que ser assertivo, a gente tende a ou se perder no excesso de diplomacia e quem vai sair perdendo muitas vezes é a própria pessoa, ou a gente pode encontrar pessoas que são, por exemplo, aquelas pessoas que a gente vê e que falam assim: ah, eu sou vingativa, eu sou do signo de Escorpião. E falam até com orgulho que são vingativas porque são do signo de Escorpião. Gente, sabe quem é a pessoa vingativa, na maioria das vezes? A pessoa vingativa é aquela pessoa que, na hora em que houve uma situação que gerou um mal-estar, que gerou um sofrimento, por algum motivo não houve o trabalho daquilo, aquilo não foi resolvido. Não houve assertividade, não houve discussão, não houve amadurecimento da relação. Aí o que acontece? Não, às vezes a pessoa saiu pianinho, achando que saiu na elegância, por exemplo. Aí depois o que ela faz? Começa ressentimento, aquela bola de sentimento neurótico dentro da pessoa não trabalhado, vai virando uma raiva. Aí a gente pega aquela pessoa que às vezes faz 20 anos que separou do fulano, ciclano, beltrano, ou fulana, ciclano, beltrano, e tá controlando a vida da pessoa ainda, porque não trabalhou, ressentida. Sabe os ressentidos? Porque não lidaram com uma situação. Seja pelo motivo que for, tem que ver, cada caso é um caso. Só que aí não trabalhou, não houve assertividade, por isso que eu falo terapia, gente. Precisa entender o que está acontecendo na vida da pessoa. Aí o que começa? Vingança. Porque como aquilo não foi trabalhado, o que é o sentimento possível? Eu preciso canalizar esse ódio. Como pôde me machucar desse jeito? Como pôde fazer isso comigo? Né? E eu quero me vingar. Aí eu começo às vezes a sabotar a outra pessoa. Ligo, faço algum boicote. Esses boicotes no trabalho acontecem muito, sabotagens, puxar tapete. Vocês vão ver o ambiente empresarial, quanta puxada de tapete. Tudo, né, muitas vezes na surdina, com o sorriso no lábio, jogando a pessoa para o escanteio, assim, ferrando, acabando com a vida da pessoa com o sorriso no lábio. Agressividade passiva, remoendo coisas não trabalhadas e detonando pelas costas. Porque é de Escorpião, gente? Não, não é porque é de Escorpião. Dizer que é de Escorpião é confortável, é prático. A identificação com os signos costuma ser muito isso. A carapuça serve às vezes para justificar um monte de comportamento primário da gente que está relacionado às vezes a não trabalhar questões que poderiam ser melhoradas, né? E que trazem consequências. Vocês acham que é saudável para a pessoa passar 20 anos da vida controlando a vida de um ex-marido, de uma ex-esposa? É saudável, né? Essa vingança. Então, a agressividade passiva chega nesse ponto, por exemplo, que eu cheguei da vingança, é nesse sentido, falta de assertividade. Quanto mais a pessoa tem condições de ser assertiva no dia a dia, de discutir a relação, de não jogar tudo para baixo do tapete, e quando eu falo discutir, não é sair enfrentando de todo quanto é jeito, mas prestem atenção nessas frases de ironia, prestem atenção nessas piadinhas, prestem atenção nos silêncios. Nos silêncios, acho que a minha conexão tinha parado, mas já voltou. Às vezes, a agressividade também é muito presente no silêncio. Eu sempre falo do silêncio. Eu sou uma pessoa que a mim ofende o silêncio, porque eu acho que é um desrespeito muito grande quando você fala com a pessoa não responde, porque você está tentando. E o agressivo passivo é justamente aquele que não
quer entrar, ele não consegue às vezes. Então, por isso que ele usa esses subterfúgios. Ele não quer entrar em conflito. Então, ele cutuca, ele se afasta, ele não responde. E ressentimento pelas costas, ressentimento pelas costas. Outro dia eu dei um exemplo de uma menina que estudou comigo na faculdade, coisa de 50 anos atrás. Ela se oferecia para fazer todos os trabalhos. Virava as costas e falava, me enchem de tarefas, não sei o quê. Isso é agressividade passiva. A pessoa manda uma mensagem que quem estava dando trabalho, depois inverte a situação e se coloca também muito em posição de vítima. Aí vem um vitimismo associado. Então você vê como está muito relacionado a não assumir, não reconhecer os próprios sentimentos e a um desconhecimento, inclusive, dos próprios sentimentos. Não lida com eles, tem dificuldade. Por isso que o autoconhecimento, volta a falar, ele é tão importante, para você não ficar usando desses subterfúgios para fugir de conflitos necessários, para fugir de conversas necessárias, que às vezes, gente, uma coisa que vira uma bola de neve de 20 anos, poderia ter sido resolvida numa conversa de 20 minutos. Porque muito desse ressentimento que vira ódio, que vira vingança, que vira puxada de tapete, pode estar mais na cabeça da pessoa ressentida, às vezes, do que no ato daquele que magoou, sabe? O outro também pode ser um FDP completo, tá? Vamos colocar a responsabilidade, cada um tem a sua. Mas a gente tem que ver o que a gente pode fazer e qual que seria o meu papel. Então, se eu percebo que eu estou o dia inteiro alfinetando alguém, presta atenção, talvez tenha alguma coisinha aí, né? Se eu percebo que eu tô sendo alfinetado, é porque a gente percebe essas coisas que vêm de maneira subliminar, né? Um dia eu escutei uma senhora falando assim, ela era divorciada há muitos anos, ela odiava o ex-marido e ela falou assim pra mim numa conversa, também, gente que eu nem tenho contato, eu posso falar. Eu nunca falei mal do meu ex-marido para os meus filhos. Vocês acreditam? É claro que não é verdade essa frase. É impossível, uma pessoa que você vê que odeia. Porque você percebe que só de tocar no nome do ex-marido, a pessoa desmancha, tem um monte de coisa aí de raiva misturada. Você acha que os filhos não percebem? Né? Então, às vezes, é preciso que a gente tenha sinceridade, inclusive com os próprios sentimentos. Né? É claro que você não precisa ficar metendo a boca para os filhos, porque são papéis diferentes, você não vai ficar falando mal. Mas você querer vender de que existe, não é legal. Não é legal, porque você está vendendo uma coisa falsa. E se tem uma coisa que faz mais mal para os filhos do que, deixa eu pensar a comparação, mas uma coisa que faz mal para os filhos, eu diria assim, é a falsidade, é a mensagem dúbia, né? Porque gera um conflito muito grande, é uma confusão, e aí gera essa coisa de inabilidade mesmo, que a pessoa vai reproduzir na vida, né? Esses exemplos, deixa eu ver, eu acho que é isso, principal coisa então, a ambiguidade, prestem atenção. Piadinhas, ironias, silêncios, vinganças, puxadas de tapete, sorrisinhos em vocês, nos outros. Começou a acontecer com frequência? Questione. Não é o signo de Escorpião, tá, gente? Brinco, mas assim, prestem atenção, vão além do óbvio. Sabe, um dia uma cutucadinha faz parte, é brincadeira até entre amigos. Mas prestem atenção quando isso começa a tomar uma forma, porque aí é uma agressão. E a agressão precisa ser trabalhada, tá? Ela precisa ser trabalhada para não virar essa avalanche depois e a avalanche do ressentimento. É onde o ressentimento, é aquilo que eu falei, ele costuma ser muito pessoal e neurótico.
né? Eu não conversei com o outro. Então aquela bola de neve de sentimento do que não foi conversado tá tudo aqui dentro de mim. E eu começo a colocar todas as minhas fantasias lá dentro. E às vezes não é tudo aquilo, gente. E é esse que vira 20 anos atrás olhando Facebook de gente que não era nem pra você lembrar que tá vivo, sabe? Então é isso que tem que ver. Atrasa a vida, a pessoa para, sabe? Para no tempo porque para na mágoa. E a mágoa, o sentimento, as coisas mal resolvidas, os traumas são atemporais. Elas não têm tempo. Se você não resolveu uma questão, isso é uma informação super importante. Se vocês não resolveram uma questão na vida de vocês, não pense que daqui 10 anos vocês esquecem. Não. Acontece um gatilho, uma coisinha lá que relembra aquilo, volta como se fosse ontem. Por isso que trabalhar, às vezes, questões que estão machucando a gente, às vezes hoje não dá, às vezes amanhã não dá, mas chega uma hora que a gente precisa lidar com aquilo, porque volta, é assombração. Coisa mal resolvida é assombração. Volta e puxa a perna da gente. E volta, e volta, e volta, e volta. Você escolhe o namorado tudo igual. Você faz as coisas tudo igual. Porque você não resolveu aquela coisa que você ainda não amadureceu para lidar. E todo mundo, gente, vai ter o seu calcanhar de Aquiles na vida, que foi alguma coisa que a gente ainda não deu conta. A gente ainda não está amadurecida. Amadurecide, né, para lidar. Então, vamos pensar nisso, presta atenção. Então, a agressividade passiva é um pouco isso. Vou encerrar, que eu tenho compromisso agora, porque é o que eu falo para vocês, disciplina, rotina, vou para academia, né? Meu professor eu vi que entrou agora de pouco, fiquei até feliz. Vou desligar, vou para o meu treino, vão também cuidar da vida de vocês, cuidem do corpo de vocês, corpo sadio, mente sadia, uma coisa puxa a outra. Cuidem do seu emocional, cuidem das suas relações, sejam mais assertivos, cuidem do emocional, cuidem das pessoas que vocês amam. Tenham um ótimo dia